Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, quinta-feira, dia 31 de dezembro, último dia do ano, estamos ao vivo na nossa página no Facebook para mais uma palestra da Associação de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo. Hoje nós temos o prazer de receber o nosso irmão Hélio Tinoco, que está conosco. Boa noite, Hélio. Boa noite, querido irmão Delane, boa noite a todos os internautas, que a gente possa ter aqui momentos muito especiais nessa última reunião do ano, né? Deus abençoe a todos nós. Muito bem, também está conosco a Soninha e o Ironil, para, no final do nosso estudo, nos brindar com o passe à distância. Logo depois da palestra do nosso irmão Hélio, cujo tema hoje é Renovando Esperanças, nós teremos, como sempre, o nosso passe à distância. O nosso boa noite a Jordana, que já está conosco. E a nossa proposta dessa noite vai ser trabalhar renovando esperanças. Eu queria introduzir esse tema pontuando para os companheiros que renovando está no gerúndio. Então dá a ideia de algo que está acontecendo, algo que está em movimento. Então todos nós, meus irmãos, sem dúvida alguma, estamos renovando esperanças. Renovando significa, então, que em alguns momentos nós podemos até ter algumas recaídas, podemos até, em alguns momentos, assediar em nossos corações as ideias menos positivas. Acontece, faz parte. Não há problema algum a gente, vez por outra, ficar desanimado. Eu queria contar uma história verídica, que aconteceu em Pedro Leopoldo, quando do início do movimento do trabalho de Chico Xavier na psicografia orientada por Emmanuel. Conta a história, e parece que é do livro Lindos Casos de Chico Xavier, conta a história do companheiro Ramiro Gama, que Chico Xavier estaria desanimado, entristecido, cabisbaixo em sua casa em Pedro Leopoldo. E quando Emmanuel surge, e ele encontra assim, o indaga, dizendo que houve, Chico, porque está desanimado. E ele explicou as situações, as perseguições daquela época, daquele momento. E Emmanuel deu orientação a Chico que serve para nós hoje. Diz assim: Chico, silencia e trabalha. Então até Chico pôde ficar desanimado. Nós podemos também. No entanto, meus irmãos, é preciso renovarmos o ânimo na intenção de alimentar as esperanças, mudar o clima. Podemos até ficar desanimados, mas não podemos permanecer desanimados. A proposta, então, dessa palestra é nos trazer um ânimo baseado numa realidade proposta pela doutrina espírita, apoiada em base doutrinária, lógica e racional, e afirmar que nós podemos voluntariamente, se quisermos, trabalhar para transformar os nossos corações em corações mais esperançosos. Essa palestra, ela segue uma linha diferente. A gente vai propor uma brincadeira. Os companheiros conhecem o Caça-Palavras. Caça-Palavras é uma brincadeira muito usada, até recomendada pelos geriatras. Ajuda no combate às doenças linkadas a dificuldades mentais, ajuda no Alzheimer, por exemplo. Caça-palavras. Então eu vou apresentar um caça-palavras que tem uma dinâmica diferente daquele que normalmente a gente conhece. Nos normais, a gente tem que seguir, encontrar as palavras na horizontal, ou na vertical, ou em diagonal. Nesse nosso caça-palavras de hoje, a palavra pode começar na horizontal e cair para a vertical, pode começar na horizontal e depois cair na vertical também, enfim. Os companheiros vão perceber. Vou colocar na tela um quadro de letras. Eu tenho certeza que muitos já vão identificar algumas palavras, mas à medida que eu for colocando, eu vou dizendo a palavra e os companheiros vão aí mentalmente me ajudando. Todos prontos, então, para essa dinâmica? Vamos lá, então. Comecemos pelo tema da nossa palestra de hoje. Qual é o tema? Os companheiros se recordam? Renovando esperanças, é no plural, renovando esperanças.
esperanças é o nosso tema, mas eu quero dar um break aqui em renovando esperança. Meus irmãos, nós temos uma grande esperança a ser renovada. A maior de todas, a mais importante delas, aquela que Paulo de Tarso, escrevendo aos Filipenses, diria ser o nosso alvo, a nossa meta. Um dia atingir a performance espiritual de um Messias. Um dia sermos iguais a Jesus. Na questão 625, nos comentários da questão, Kardec vai dizer que Jesus é o tipo que nós, espíritos aqui da Terra, podemos almejar um dia alcançar a sua performance. Há uma fala do Senhor, registrada em João, capítulo 14, no versículo 12, Evangelho, onde ele vai dizer que um dia nós faremos as obras que ele fez e ainda as faremos maiores, porque ele iria para o Pai. Então, a nossa maior esperança, renovar nessa noite de final de ano, a esperança de um dia conquistarmos a perfeição moral. Apoiados nas verdades espíritas da questão 115 e das questões 132, aonde nós vamos compreender que todos nós somos criados iguais, no entanto, predestinados a atingir a perfeição moral. No entanto, seguindo o nosso caça-palavras, faltou o S, né? Porque o tema da palestra é renovando esperanças. Meus irmãos, é legítimo que a gente queira, por exemplo, um trabalho melhor, um salário melhor, morar num lugar melhor. É legítimo, faz parte da lei de progresso. Podemos, sim, almejar questões materiais, é claro, que com a seguinte ressalva: não podem ser as metas materiais mais importantes do que as espirituais. Há uma fala do Rabi da Galileia, onde ele teria dito no Sermão da Montanha que era preciso que nós ajuntássemos tesouros nos céus. O que significa isso, meu irmão, minha irmã? Se não conquistar as virtudes, as valências espirituais. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 27, um dos benfeitores espirituais que colaboram com Kardec na codificação vai dizer, vai nos questionar, e a fala, é claro, para espíritas, dizendo assim: o que tendes pedido a Deus? Já vos tendes lembrado de pedir a vossa melhoria moral? Mas, alheio a isso, podemos sim, claro, entendendo a vontade de Deus soberana, que podemos também querer e almejar, na lei de progresso, benefícios também materiais. No entanto, pensando em renovar esperanças, nesse processo em andamento, a gente vai descobrir, numa fala de Paulo de Tarso, que é chamada de Tríade Paulina. Paulo de Tarso, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, o versículo 13, aquele capítulo que fala sobre o amor, ele vai dizer assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. No catolicismo, esse versículo deu origem às chamadas virtudes teologais. Meu irmão, minha irmã, observe então que se eu quiser alimentar a minha fé, se eu quiser renovar a minha fé, intensificar a minha esperança, perdão, meus irmãos, eu preciso trabalhar a fé. Então, se eu tenho fé, se eu desenvolvo uma fé racional, sólida, eu consigo ter mais esperanças. Meus irmãos, eu fico pensando que não dá para viver sem esperanças, não dá para viver uma vida tranquila, serena, uma vida realizada se não alimentarmos esperança. Então, o mecanismo básico trazido por Paulo de Tarso, que também se apresentaria na codificação de Kardec, assinando como Paulo apóstolo, falando que a esperança é alimentada pela fé. Então, a pergunta direta seria: como é que podemos alimentar a fé? Podemos alimentar a fé? E Paulo vai, o mesmo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 10, ou 10, versículo 15, não me recordo agora exatamente, 10, 15, Paulo vai dizer assim:
Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós podemos, escuta com o coração, meu irmão, começar 2021 alimentando a fé. Como? Disponibilizando nos momentos para ouvir a palavra de Deus. É verdade que agora há uma limitação do momento presencial, mas nós podemos sim nos comprometer conosco mesmo e com a nossa casa de origem para estarmos presentes nas lives e, ao mesmo tempo, ouvindo a pregação do Evangelho, na visão espírita, Rede Viva, nós podemos alimentar a nossa fé. Então, se eu posso alimentar a fé, é uma escolha. Mas que tipo de fé? Allan Kardec vai designá-la em um capítulo 19, item 17, do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde o codificador vai dizer que somente é inabalável a fé que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, uma fé, não mais a fé cega, mas a fé apoiada numa lógica racional que pode e deve ser questionada. Quando Kardec vai trabalhar o item 922, a questão onde ele aborda a felicidade, eu até de brincadeira vou colocar na tela felicidade, porque tem a ver com felicidade, a prática da fé, a construção da fé, porque a fé vai nos levar à prática da lei de Deus, e é a prática da lei de Deus que, segundo a questão 614 do Livro dos Espíritos, nos levará à felicidade. Mas Kardec perguntaria a espiritualidade assim. Ele faz uma colocação e, seguida a colocação, faz uma pergunta. Olha, se todos nós somos diferentes, se temos gostos e inclinações diferentes, será que haveria uma medida comum de felicidade a todos nós? Então Kardec pergunta, teria uma fórmula para ser feliz? E os espíritos respondem que sim. Meu irmão, minha irmã, anota aí. Responde assim a Kardec. Felicidade para a vida material é a posse do necessário. Com relação à felicidade espiritual, com relação à vida moral, é a consciência tranquila e também a fé no futuro. Meus irmãos, na contramão de tantos outros segmentos religiosos, aqui sem nenhuma crítica, nenhuma censura, nós espíritos já sabemos que não podemos censurar e nem criticar, mas podemos, é claro, apresentar argumentos na contramão de muitas religiões. Nós não estamos aguardando a grande guerra de Gog e Magog, o final do mundo. Aguardamos um planeta regenerado, aonde o final do ciclo de provas e expiações abrirá portas para que o mundo se torne um planeta onde haverá a justiça, haverá a fraternidade e haverá a paz. Nós alimentamos a fé no futuro. O que acontece é que nós, brasileiros, somos um povo dado a algumas simpatias e superstições. E também, nessa época do ano, é muito comum a gente sentar e refazer metas e até mesmo fazer algumas promessas. E eu queria que os companheiros raciocinassem comigo com relação a essas simpatias e superstições. Inicialmente, diz que se nós, na virada do ano, comermos lentilha, tomarmos sopa de lentilha, nós trabalharemos a prosperidade. Meus irmãos, imagina comigo, isso faz sentido? Então seria muito fácil ter prosperidade? É só reservar a lentilha, preparar deliciosamente, sentar à mesa e comê-la. No entanto, não basta comer. É preciso também colocar grãos de lentilha seca embaixo do prato. Meus irmãos, começa a ficar algo perigoso. Imaginemos que você, extra momento de pandemia, tenha ido passar a virada do ano na casa da sua sogra. E a sua sogra colocou aquela toalha engomada de linho que ela só usa no ano novo. E você exagerou um pouco na lentilha, encheu muito o prato, colocou muitas lentilhas embaixo do prato e criou uma instabilidade. E, de repente, por alguma razão qualquer, um esbarrão que seja, a lentilha derrama sobre aquela toalha. Meu irmão, minha irmã,
é bem provável que seu novo ano não comece muito bem. Sua sogra não vai lhe falar nada. Ela vai apenas olhar para sua esposa. E aquele cruzar de olhares vai ser como que dizendo, eu não falei que você não soube escolher. Meu irmão, qual é a lógica de comer lentilhas? Uma outra superstição é ter que passar o ano novo de branco. Dizem que a gente constrói paz quando passa de branco. Faz sentido isso, meu irmão? E quando não, é preciso passar de amarelo e dar 3 pulinhos na beira da praia. Meu irmão, você já viu essa cena? Alguém vestido todo de amarelo, sem graça, constrangido, fingindo que ninguém está olhando para ele, tentando dar 3 pulinhos sem ser percebido? Ele fica parecendo aquele pintinho do Gugu Liberato. Meus irmãos, que Deus o tenha em bom lugar, nosso irmão. Meus irmãos, é ridículo. Será que vestir de amarelo vai garantir fortuna? Vestir de branco vai garantir paz? Alguns outros têm a superstição de que precisam brindar. O ano novo, a passagem do ano tem que ter um brinde. Uma cidra, uma champanhe, uma bebida qualquer. E muitos, conheço alguns, que já estão brindando desde o Natal. É claro que amanhã, 1º de janeiro, terão um primeiro dia de ano inesquecível. Pelo menos lembrarão. A dor de cabeça os fará lembrar. Mas será que um brinde pode mudar alguma coisa, meus irmãos? Raciocinemos. A fé lógica é aquela que pode se apoiar na razão. Mas, enfim, há uma época também propícia para fazermos promessas. Eu quero, para o pessoal da SEB, quem acertar aí nos slides, o pessoal que está acompanhando aqui, a Sarai, a Neis, a Elizabeth Cardoso, nossos irmãos, a Jordana, qual é a promessa mais feita na virada do ano? Vou dar alguns segundos, hein? Alguém tenta acertar? Ah, acertaram sim. Perder peso. Meus irmãos, essa é a promessa mais feita. Agora há poucos dias, um amigo muito brincalhão postou nas suas redes sociais dizendo assim: dos 9 quilos que eu precisava perder em 2020, agora só faltam 12. Meus irmãos, na pandemia, todos nós engordamos. Fizemos promessas, talvez a promessa de voltar à atividade física, matricular numa academia, começar a fazer uma caminhada. A promessa das leituras, não, a partir de agora eu irei ler mais com disciplina. Talvez também a promessa de não falhar no culto do Evangelho no lar. Esse ano 2021 ser um ano assíduo. Fazemos promessas, estabelecemos metas. O grande risco está em fazer metas além do que podemos cumprir. É claro que nós nos sentiremos fracassados e, quando nós fracassamos, há uma inclinação direta para desistir do projeto. No começo desse ano, que se finda, 2020, um companheiro querido lá da UEC me falou assim: esse ano eu quero reler toda a obra de André Luiz. Eu já ia dizendo para ele, meu irmão, mas são muitos livros. E ele ainda completou antes que eu conseguisse dizer alguma coisa. E também os romances de Emmanuel. É um volume imenso. Se ele conseguiu ler, eu tenho certeza que não deu para aprofundar em muitas questões. Estabeleça metas possíveis, mas comece a tomar ações para que as suas metas possam ser realizadas. Os companheiros conhecem a chamada turma do depois? Já ouviu falar nessa turma? Bom, vamos lá. Começamos o ano. Então, a partir de 2021, eu vou voltar a fazer minhas caminhadas. Vou perder peso, vou fazer dieta, vou emagrecer. O que acontece é que a gente começa o ano, vai deixando para outra segunda-feira. Não, depois da semana da transição eu começo. Segunda eu começo. E aí eu vou deixando e penso assim, mas espera aí, carnaval é fevereiro. Depois do carnaval, vou deixar para depois. E aí, mas para aí, Semana Santa já vai vir depois, em abril. Eu vou ficar de dieta, sem comer a torta capixaba da minha sogra. Ela vai zangar comigo. Eu já tornei lentilha na toalhadeira, deu um trabalho danado. Depois da Semana Santa eu começo, e quando vemos, estamos na turma do depois e desperdiçamos e não cumprimos com as nossas metas. Meu irmão, minha irmã, será que esses comportamentos
fantasiosos, de alguma maneira, apoiados na fé raciocinada, vão produzir resultados? Venhamos e convenhamos. Mas agora eu vou propor uma outra maneira, para a gente poder, me acompanhar, meus irmãos, o que eu devo fazer, então, para essa renovação acontecer? Eu preciso, tentem comigo fazer, eu preciso renovar. Mas renovar o quê? Renovar, vejam, agora está na diagonal. Renovar a ação. Meus irmãos, novos resultados vêm de uma renovação, de renovar a ação. Renovar a ação é mudar de atitudes. Renovar a ação é a gente pensar em algo novo que possa produzir resultados novos. Vou trazer aqui uma sequência de 6 textos, alguns da Bíblia, alguns da literatura espírita e alguns pensamentos de filósofos, para a gente entender que sem renovação de atitudes, não conseguiremos renovar os nossos resultados. O primeiro é o subtítulo do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens de 1 a 5. Lá está dito: ajuda-te e o céu te ajudará. Meu irmão, minha irmã, escuta o que eu vou dizer agora com o seu coração, com os ouvidos do Espírito. Deus não fará a parte que lhe compete. Ele fará a parte divina. Mas essa parte só será feita se nós fizermos a parte que nos cabe. Então ajuda-te. Se você se ajudar, o céu te ajudará. Observe que num texto correlato, agora é Emmanuel, o caminho, verdade e vida, na lição 52, Emmanuel vai dizer assim: faze a tua parte e o Senhor te ajudará. Mas, Hélio, a mesma coisa que Emmanuel está dizendo foi a mesma coisa que o codificador Allan Kardec colocou. Por que essa repetição? Porque nós, tantas vezes, temos ouvido, compreendemos intelectualmente o que temos que fazer, mas por conta ainda da infantilidade espiritual e da nossa rebeldia, preferimos não fazer. Então, o convite da repetição da informação, para quem sabe, saímos daqui decididos a implementar um projeto, mas também tomar as ações para colocá-lo em prática. Emmanuel também, em uma das suas lições da série Fonte Viva, ele vai dizer que belos projetos engavetados acabam envelhecendo e apodrecendo. Meus irmãos, é preciso, sim, fazer planos, fazer projetos, mas lançar mão da ação. Uma questão que também linka com essa realidade das 6 informações que eu vou apresentar aqui, essa é a terceira, é a questão 479 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec vai perguntar: a prece é meio eficiente para a cura da obsessão? Eu quero pensar da resposta uma fala da espiritualidade maior. Diz assim os Espíritos: a prece é em tudo um poderoso auxílio. Mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram e não simplesmente os que limitam a pedir. Então Deus nos contempla com o seu auxílio à medida que nós desdobramos as mangas da camisa, dobramos as mangas da camisa e aceitamos o trabalho que nos compete. Há uma fala, a quarta das 6, essa de autoria de Benjamin Franklin. Franklin, aquele americano famoso do século XVII, aquele homem que foi editor de jornais, que era escritor, político, também inventor, foi um dos que colaboraram com o invento do para-raios. Ele tem uma frase extremamente impactante. Ele diz assim: a maior loucura que o homem comete é continuar a fazer as coisas que ele sempre fez e esperar resultados diferentes. Meu irmão, minha irmã, se nós olharmos para os nossos resultados de hoje e começarmos a analisá-los friamente, racionalmente, e não estivermos satisfeitos, eu quero garantir para os companheiros que se nós continuarmos repetindo as mesmas ações,
os resultados serão provavelmente, ou quase que inevitavelmente, os mesmos. Se eu quiser novos resultados, eu preciso de novos investimentos, de capital espiritual e de capital emocional, para que eu possa, renovando a ação, resumir, produzir também novos resultados. A quinta referência das 6 pertence a Josué, aquele general, o estadista, que deu seguimento ao trabalho de Moisés e invadiria e conquistaria a terra de Canaã. Ele vai dizer assim no capítulo 1, versículo 9: esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo onde quer que andares. Esforça-te, meus irmãos. Não haverá ganhos, não haverá novos resultados se nós não nos esforçarmos a fazer conscientemente, racionalmente, novos investimentos. E com esse esforça-te, eu me lembrei do último texto, o 6º texto dessa sequência, onde Allan Kardec, o nosso codificador, vai qualificar, conceituar o verdadeiro espírita. Evangelho segundo o Espiritismo 17, item 4, diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Os esforços que faz nessa tradução para domar suas más inclinações. Meus irmãos, minhas irmãs, fica aqui então explícito que se quisermos novos resultados, se quisermos uma renovação, será necessário o trabalho e o esforço. Vai mais uma pergunta, já avisando os companheiros que é uma pegadinha. Estão 3 rãs em cima de um galho de uma árvore e embaixo delas um lago. Uma das rãs decidiu pular. Meus irmãos, quantas rãs ficaram? Ficaram 3. Sabe por quê? Porque ela só decidiu pular. Se a decisão não for seguida de uma ação, ela não poderá produzir resultados diferentes. Tudo bem até aqui, meus irmãos? Posso prolongar? Vamos aprofundar. Como é que eu posso, então, fazer para essa renovação? Vou propor aqui, meus irmãos, 3 atitudes que, se nós incorporarmos aos nossos comportamentos em 2021, eu vou garantir para os companheiros que o nosso ano será melhor. Todos prontos? Vamos lá para o nosso caça-palavras. A primeira atitude, me ajudem, meus irmãos. A primeira atitude é oração. Parabéns quem encontrou oração. Meus irmãos, é preciso que a gente ore. Talvez nós espíritas sejamos dos religiosos os que menos dedicam momentos à prece. Por exemplo, nossos irmãos evangélicos instituíram uma reunião semanal chamada culto de oração. Reunião apenas para orar. Mas não uma oração comum, mas a oração aqui proposta é aquela que gera a ação. Uma oração baseada, não aquela contemplativa, onde nós pedimos a Deus que faça a parte que nos compete. E os resultados não virão, Deus não fará. No entanto, também uma oração pautada nos moldes exemplificados por Jesus. Meu irmão, minha irmã, vamos colocar a mão na consciência. O Rabi da Galileia, vamos encontrá-lo em vários momentos, no final do dia de trabalho no bem, subindo a uma montanha, recolhendo-se a sós para orar. Será que ele fazia isso só para nos dar o exemplo? Ou ele também precisava aurir forças do alto para enfrentar o seu martírio, o seu calvário? Se ele precisava, meus irmãos, imagina nós, espíritos ainda limitados e imperfeitos, então seria talvez necessário a gente fazer uma espécie de devocional, aquilo que fazem nossos irmãos evangélicos. Eles têm, inclusive, literaturas específicas para isso. Uma proposta de um motivo de oração, uma leitura da Bíblia, tiram alguns minutos da manhã para fazerem o devocional. Quem sabe poderíamos até criar um devocional?
Pegamos uma obra dessas de Emmanuel, por exemplo, Ceifa de Luz, Pão Nosso, quem sabe o Fonte Viva, um livro desse. E podemos começar o dia fazendo uma leitura seguida de uma oração. Eu quero garantir para os companheiros que se em 2021 nós orarmos mais, o êxito, as chances de êxito serão muito maiores. É um desafio, é possível isso, meus irmãos, não é nada não tão intenso, nem tão grave. Podemos orar um pouco mais? Pois bem, qual seria a segunda atitude? Dica está na última linha e está na horizontal. Perdão, meus irmãos. Nós precisamos repensar a nossa postura diante do perdão. Coloquei um companheiro fazendo uma corrida na praia, não para lembrar a gente da atividade física, não, mas para lembrar uma fala de Jesus, trazida em 2 versículos. Evangelho de Mateus, capítulo 5, o 25 inicialmente, e depois o 26. Diz assim Jesus: concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça de que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Meu irmão, o Nazareno sabia que era preciso perdoar depressa. Se esse Messias da Terra, nosso modelo, nosso guia, conhecedor dos caminhos que ainda não percorremos, sabe dessa urgência, por que será que temos ainda nos permitido manter no coração um compartimento secreto, onde guardamos o ódio, o rancor, o ressentimento, o desejo de vingança, que estão nos envenenando? Completa dizendo o versículo 26, quando a fala do Senhor é: em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 7, item 4, interpretando esse último ceitil, essa prisão, ele é categórico em afirmar que a prisão é o corpo físico. Então, até aquele dia em que nós pudermos olhar para os olhos de todos à nossa volta, de todos, sem exceção, sem nenhuma marca, sem nenhum resquício de ódio ou rancor, nós vamos precisar passar pela prisão do corpo material para depurar os nossos corações. Pois bem, então, primeira ferramenta, oração. Segunda, meu irmão, minha irmã, isso é fundamental. Perdoar em 2021, entender a importância do perdão, mas ainda vem a terceira e última ferramenta prática. Vamos lá, me acompanhe. De baixo para cima, amar. Todos viram amar na tela? Vamos repetir. Repetir assim, ó. Agora de cima para baixo. De novo. Amar. Meus irmãos, eu coloquei amar 2 vezes, porque é preciso que a gente ame mais. É preciso que eu ame em todas as direções. Que eu ame o próximo de mim, que eu ame o adversário, que eu ame o desafeto, que eu ame as plantas, que eu ame os animais. Eu preciso amar mais. E na sequência doutrinária, no início do ministério de Jesus, um doutor da lei vai procurar por ele e vai indagar: Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Era uma tentativa de tentá-lo. E ele vai, conhecedor profundo da Torá, fazer um resumo. Ele vai extrair do livro de Deuteronômio e também do livro de Levítico os 2 principais mandamentos da lei de Moisés. Ele vai dizer assim: e disse-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Meus irmãos, amar a Deus acima de tudo. Amar a Deus acima dos resultados que nós esperávamos de uma prece egoísta. Amar a Deus porque Ele sabe sempre qual é o melhor para cada um de nós. Que bom, meus irmãos, que bom que Deus não faz tudo o que pedimos, mas sempre fará tudo o que precisamos. E ainda vai acrescentar dizendo: e o segundo mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Resumir, então, o amor
na tríade de ideias. Amar a Deus acima de tudo, amar a mim mesmo e amar ao próximo da forma que eu me amo. Num mandamento, numa sequência de ideias, o próprio Rabi teria nos dito lá em em Mateus 5, Sermão da Montanha, quando ele desafiaria-nos a amar inimigos. Diz o texto dos versículos 43 e 44, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que os maltratam e perseguem. É uma linha de amor desafiadora. Essa linha de amor que o próprio Senhor teria nos proposto, já no fim do seu ministério, em João 13:34, dizendo assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos amei. Mais tarde, a doutrina espírita iria resgatar essa verdade, colocando Jesus como sendo o nosso modelo e como sendo o nosso guia. O Espírito de Verdade, esse que lideraria a plede de espíritos superiores que trouxeram a codificação pelas mãos de Kardec, vai ser também enfático nesse resgate do amor. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, dizendo para espíritas, diz assim, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo. Meu irmão, minha irmã, se nós orarmos mais, se nós aprendermos a perdoar um pouco mais, e se nós procurarmos amar em todas as direções, inevitavelmente o nosso ano será um ano melhor. Mas observem só na tela. É preciso, então, que eu tome, já colocamos isso, que eu tome ação. Mas não uma ação antiga, mas uma nova ação. E essa nova ação vai estar linkada diretamente à renovação. E quando pensamos em renovação, eu me lembrei de uma fala de Paulo de Tarso, capítulo 14 de Efésios, 20 a 24. Diz assim o apóstolo dos gentios, a quem Emmanuel carinhosamente vai chamá-lo de o convertido de Damasco. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Ele dá um puxão de orelha na igreja e dá em nós, meus irmãos, convocando-nos a uma coerência. Não foi assim que aprendemos. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus, e prossegue. O sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e completa, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Meus irmãos, renovação que vem pelo conhecimento da verdade. Palavra do Senhor em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa renovação será apoiada em cima de um evangelho. Ajude, meus irmãos, a compreender. Apoiado em quê? Esse evangelho significa o quê? Boa nova. A boa nova do evangelho. Meus irmãos, essa boa nova que é trazida por Jesus e apresentada-nos como consolador prometido por Jesus, que Kardec vai afirmar com um nível de racionalidade intenso, ser a doutrina dos Espíritos. Observe o texto de João 14, 25 e 26. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 7. Recorram lá, Kardec vai apresentar um argumento irrefutável, provando ser a doutrina espírita esse Consolador prometido por Jesus. E é o Consolador que vai, o Espírito de Verdade, no prefácio do Evangelho, dizer assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, observe, meus irmãos, espalham por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas cadentes,
vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. A boa nova trazendo iluminação em nossas consciências. Há uma fala de Emmanuel no romance Renúncia, no capítulo 3, exarada pelo personagem Alcione, que diz assim: chegamos à conclusão de que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Meus irmãos, um caminho ascensional. O Evangelho, que observem bem, passará pelo conhecimento. E conhecimento é uma escolha. Decidir estudar, estar em dia com a literatura salutar, buscar os cursos online, é uma escolha. Mas também que deverá estar atrelada à aplicação do Evangelho em todos os detalhes. É claro que ainda estamos distantes disso. Mas será que, à medida que o tempo passa, não poderíamos cada vez mais aplicar o Evangelho mais intensamente no nosso dia a dia? Pois bem, esse Evangelho, meus irmãos, ele é de quem? Me ajudem, meus irmãos. O Evangelho de Jesus. Aí o copeiro vai perguntar, mas é claro que tem que ser de Jesus. Não, não é claro, não. Na época de Jesus, por exemplo, haviam outros evangelhos. Herodes, por exemplo, tinha evangelho. Os herodianos acreditavam que Herodes era o Messias. E havia alguma boa nova. Mas a apresentada aqui é de Jesus. Esse que é apresentado para a gente como guia e como modelo da humanidade, o qual nós deveríamos adotar como nosso modelo e nosso guia pessoais. E é falando desse Jesus de Nazaré que o apóstolo João, escrevendo uma carta à igreja, a primeira carta das 3, capítulo 2, versículo 6, ele vai dizer assim: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Meus irmãos, nos convidando à coerência. Quantas vezes nossas atitudes, é claro que ainda imperfeitas, mas que deveriam estar atreladas a uma tentativa diária de serem melhores. Quantas vezes a minha atitude equivocada, alimentando o ódio, a vingança, a censura, a crítica, a mentira, a calúnia, o adultério, choca com o discurso verbal que eu pronuncio. E quantas vezes, meus irmãos, esquecemos a fala de João: se eu digo que estou em Jesus, que está em Jesus, também devo andar como ele andou. Buscar uma coerência de atitudes, de palavras, de ações, buscando vigiar o nosso pensamento. Quando Allan Kardec vai, no Evangelho segundo o Espiritismo 17, falar do verdadeiro homem de bem, ele lista uma série de características. E uma que talvez se transforme numa meta para a gente hoje, 31 de dezembro, para começarmos o ano novo com o pé direito, sem superstição, é claro, ele vai dizer que o verdadeiro homem de bem é aquele que estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-la, para poder dizer no dia seguinte que algo traz em si de melhor do que na véspera. Alguém pegou essa frase, muito feliz, e transformou-a dizendo: o verdadeiro homem de bem é aquele que hoje procura ser melhor do que foi ontem, mas amanhã ele haverá de procurar ser melhor do que foi hoje. Meus irmãos, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Em Filipenses 4,13, Paulo vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece, nos lembrando dessa condição necessária de estarmos linkados à videira verdadeira. É a parábola de João, capítulo 15, onde o Rabi teria dito aos seus discípulos: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o grande lavrador. Vós, meus discípulos, são os ramos. Não pode um ramo dar fruto se não tiver ligado à videira. No versículo 15, versículo 5 diz assim: porque sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos, são séculos tentando fazer sem Jesus.
deixando Jesus dividido de nós por uma grade. É hora de libertá-lo, permitir que ele renasça em nossos corações, que ele envolva a nossa vida e que seu evangelho de luz seja uma influência possante para que façamos as melhores escolhas. Vamos avançar, porque o relógio vai avançando. Esse evangelho, essa boa nova de Jesus precisa estar onde, meus irmãos? Me ajudem. Na segunda linha, de baixo para cima, onde deve estar? Precisa estar dentro do nosso coração. Meus irmãos, coração. Eu me lembrei daquela fala de Jesus. Em alguns momentos, vou trabalhar apenas a Mateus 19, versículo 8. Os doutores da lei apresentaram-se diante de Jesus e disseram, olha, Moisés nos permitiu dar carta de divórcio. E vós o que dizeis? O divórcio naqueles dias não era exatamente o que temos hoje. A mulher que recebesse carta de divórcio poderia receber até pelo fato de ter queimado o pão. Ela tinha dois caminhos a tomar, ou a prostituição ou a mendigância. E então o Cristo diz que Moisés permitiu por conta da dureza do coração daqueles homens. Mas, irmãos, quantas vezes nós temos o coração petrificado, o coração duro? E há uma fala de Ezequiel, profeta de Jeová, no Velho Testamento, no seu livro, capítulo 36, versículo 26, que ele vai dizer assim, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Meus irmãos, é preciso que a gente, com as marteladas da mensagem do Cristo, com a absorção do seu amor, possamos quebrar os nossos corações e, aos poucos, transformar num coração mole, num coração que perdoa, num coração amoroso. Há um quadro de um pintor inglês chamado William Hurt, que quando foi apresentado pela primeira vez numa galeria de artes em Londres, recebeu duras críticas dos que estavam ali para observá-lo. E Hurt ficou incomodado e perguntou qual o problema do meu quadro. E disseram, seu quadro está muito bem pintado, mas você esqueceu de colocar a fechadura na porta. E ele, talvez se lembrando da fala de Jesus em Apocalipse 3:20, que diz assim, e eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Ele dizia, Hurt dizia, a porta, a fechadura, é tão somente por dentro. Meus irmãos, o Senhor vai bater na porta do nosso coração suavemente, pedindo abrigo para que ele possa entrar, mas ele não forçará, ele não arrombará a porta, ele respeitará a minha decisão de abri-la voluntariamente. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes mais temos fechado a porta para Jesus? João Evangelista, escrevendo o seu Evangelho, capítulo 11, versículo 11, capítulo 1, versículo 11, logo no início ele vai dizer assim, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Meus irmãos, quantas vezes mais bateremos a porta e a fecharemos para Jesus? Mas ele vai bater insistentemente, suavemente, sabe até quando? Até sempre. Porque ele prometeu para Deus, lá em João, capítulo de número 6, que um dia, que todas as ovelhas que o Pai lhe deu, que nenhuma delas haveria de se perder, mas que todas elas ressuscitariam no último dia. Quando nós espíritas interpretamos a ressurreição do último dia, o nosso raciocínio é racional e linear. O que é ressurreição? Ressurreição, a origem da palavra, significa voltar à origem. Meu irmão, minha irmã, qual é a sua origem? Compreendamos isso de uma vez por todas. Não somos um corpo. Nós temos um corpo. Nós somos um espírito de passagem, tão somente, mais uma vez, pelo mundo físico. Nós somos espíritos. Deveríamos trabalhar essa encarnação para desenvolver os valores e as virtudes para a nossa ascensão moral. Então haverá um dia que nessa escalada de encarnações seguidas uma das outras, nós teremos uma última encarnação no mundo físico.
e nós desencarnaremos e voltaremos à pátria espiritual qualificados como espíritos puros, que não necessitam mais reencarnar. Nesse dia, meus irmãos, será a ressurreição do último dia. A promessa de Jesus é que todos nós, possamos retornar à pátria espiritual um dia, como espíritos puros. Nenhum de todos aqueles que o Pai lhe deu haverá de se perder. Então o Senhor baterá a porta do nosso coração suavemente, amorosamente, para que, abrindo a porta, ele entre e sente-se à mesa conosco. Meus irmãos, sentar à mesa significa ter intimidade. Nós só comemos com os mais íntimos. Quem sabe, 2021, eu não faço do ano um ano de aproximação e intimidade com Jesus. Eu quero terminar colocando a última tela, que eu tenho certeza que você não vai agora descobrir, até porque eu forcei, será a tela do Feliz 2021. Meus irmãos, que seu ano seja de paz, de conquistas, de vitórias, mas entendendo, acima de tudo, que as vitórias estão condicionadas às minhas ações e às minhas escolhas. Que possamos sair daqui renovados na fé, entendendo que renovar a esperança é uma decisão que passará pela ampliação da fé e que passará por atitudes e ações que gerem resultados melhores e diferentes. Que o seu ano possa ser de paz, possa ser de luz e que Jesus possa ficar conosco nessa virada de ano e nos próximos dias de 2021. Muita paz a todos. Minha gratidão à casa, essa casa tão querida, a SEB, pela oportunidade de trabalho e pela oportunidade também de nos ter convidado para esse momento, para a última reunião, e que ela possa nos ajudar a sair com o coração mais sereno, mais tranquilo, com mais esperanças. Paz e luz a todos nós. Dando sequência, vamos chamar o Ironil e a Sônia para fazermos chegar aos nossos lares a vibração do amor através do passe à distância. Queridos irmãos, e neste momento, após essa explanação belíssima, com os nossos pensamentos já elevados, que possamos sentir as energias celestes do Mestre Jesus nos envolvendo. A equipe espiritual que sustenta o nosso trabalho encontra-se presente, auxiliando a cada pessoa nos seus lares, nos seus familiares. E essas energias nos envolvendo vão retirando de nós os pensamentos tristes, as angústias, fazendo crescer em nós a esperança, a melhoria, tanto física como espiritual, a cura de nossas dores, de nossas angústias. Sentimos agora o nosso corpo repleto de luz e Jesus nos amparando. Sentimos o nosso coração renovado de esperança e de luz. E continuando o nosso passe, vamos sentir através da música. Eu vou na mente, no meu coração, buscar a harmonização, fechar meus olhos e conversar com Deus. É hora do passe, vou me concentrar, pedir a Deus para secar a minha lágrima e daquele que precisar.
ilumina, Senhor, nos ilumina. Ilumina, Senhor, nos ilumina. Clareia nossa mente, acende a luz do nosso coração e põe sobre nossas cabeças a sua mão. Se tiveres fé e acreditar, se seguir a luz, ajuda terá, pois o amor de Jesus vem dessa luz. O amor de Jesus é essa luz, é essa luz, é essa luz. Em todo o universo não há ninguém como você. Você é único, porém, não te julgues indispensável. Jesus conta contigo como servidor fiel e trabalhador importante da sua lavoura bendita. Que nos ampare, hoje e sempre, Mestre querido. Que assim seja.